No meio do ano, esse moleque vai escolher onde jogar. Tava muito nervoso, ansioso para estrear logo com essa camisa. E como torcedor, você acha que o Wesley, o lateral do Flamengo, foi muito bem, entrou bem no jogo ontem? Porque eu tô assim muito esperançoso de que de fato o Brasil tem encontrado o lateral direito titular para a posição. Menino Wesley, titular da seleção brasileira e a maior venda da história do Flamengo. Eu acho que foi muito saudável a participação do Wesley. O Wesley entrou bem e já tem que ser titular. Rapaziada, realmente o Wesley foi muito bem com a camisa da seleção brasileira. Eu coloquei aqui, né, rapaziada, na nossa capa, tudo aquilo que já passou pela seleção brasileira de bom, Djalma Santos, Carlos Alberto Torres, Leandro, Jorginho, Cafu e agora, meus amigos, o Wesley. Tenho certeza que ele tá honrando esses grandes laterais da seleção brasileira, rapaziada. Antes de mais nada, eu te peço para deixar o teu like e também compartilhar esse vídeo aí para os teus amigos, meus amigos. Vamos lá. Ó, eu coloquei aqui a mídia repercutindo tudo o que aconteceu aí com o Wesley. André Henry falou, Felipe Melo, e para mim, um dos grandes comentaristas agora do futebol brasileiro, Chico Garcia. Romário também foi perguntado sobre se queria que o Wesley fosse titular ou não. Vamos ver aqui, rapaziada. Vamos começar por ele, por André Henry, e já eu vou falando aqui o que eu acho da possibilidade de Wesley titular contra a seleção da Argentina, rapaziada. O Wesley entrou bem e já tem que ser titular. Já tem. É uma das características que o técnico da seleção brasileira precisa ter. Sim. Não ter medo de mexer no time. Não ter medo de trocar se não tiver bom, porque na Copa do Mundo pode acontecer de você jogar 3 jogos e vir embora. 4. Então tem que fazer as alterações quando elas são necessárias. O Wesley entrou bem. Pois é, André Henry, entrou muito bem, mas eu acho que o Dorival Júnior não é essa pessoa para treinar a seleção brasileira em uma Copa do Mundo. Por quê? Realmente eu não creio que ele vá arriscar com o Wesley contra a seleção da Argentina por ele ter medo. Ao contrário do jogador do Flamengo, que realmente entrou destemido no jogo, não teve nenhum medo dos adversários. E eu vi, meus amigos, desculpas esfarrapadas de parte da mídia, dizendo que, o Wesley, ele já pegou cansado ali Luiz Dias, já pegou cansado o Morrica, que era o lateral esquerdo da seleção da Colômbia. Outros pegaram também. E os outros jogos, que também outros jogadores entraram e pegaram adversários cansados e não fizeram o que o Wesley fez. Então, meus amigos, são desculpas totalmente esfarrapadas. E aqui, meus amigos, eu vou botar aqui o Felipe Melo. Ele falou bem, mais uma vez, sobre a Wesley entrou possibilidade. bem Eu só dar uma e já tem que ser pausazinha titular. aqui, o André Henry. E eu vou colocar aqui o Felipe Melo falando sobre a possibilidade também do Wesley herdar essa vaga de titular na lateral direita, rapaziada. Eu queria abrir um parênteses aqui para o nome Wesley, sabe? Porque eu tô assim muito esperançoso de que de fato o Brasil tem encontrado o lateral direito titular para a posição. Mas nós temos também que ter paciência. A gente não sabe como vai ser o jogo contra a Argentina. É muito pesado jogar na Argentina. Vai ser no Monumental de Nunes. 95 mil pessoas lá gritando o tempo todo. Ambiente totalmente hostil. E a gente espera, obviamente, torce para que ele vá muito bem no jogo. Mas se ele não for tão bem como foi nesses minutos finais, não é também para acabar o mundo. Eu nem tenho a certeza que vocês têm que ele vai ser titular, cara. Eu acho que vai. Mas nós temos que ter essa paciência e esse cuidado com o atleta. A gente não pode perder o atleta. Temos que ter essa paciência e não podemos perder o atleta. Olha aí, rapaziada, o Felipe Melo falando muito bem, né? Tem que ser realmente, mesmo se ele não for titular, tem que ter esse cuidado, né? O Felipe Melo tá dizendo aqui para não perder o jogador. Para ele não acontecer uma besteira e ele perder a confiança. Mas o próprio Felipe Melo falou que o Wesley, ele cresceu muito, não é? Nos últimos tempos no Flamengo, principalmente com o Filipe Luiz. Até porque, meus amigos, Filipe Luiz é lateral, conhece muito bem ali daquele quadrado e realmente passou todo o seu conhecimento para o garoto da equipe do Flamengo e realmente ele jogando demais. Melhorou muito defensivamente, inclusive, já eu vou colocar aqui, ele falou após o jogo contra a Colômbia e fica essa expectativa, né? Ele entrar como titular, mas o Felipe Melo disse, cautela, cuidado para a gente não perder o jogador. Ele falou que o Wesley
jogando no ataque, ele melhorou muito com o Jorge Sampaoli. E defensivamente melhorou muito com o Felipe Luiz. Eu concordo com o Felipe Melo. Ele só faz, o Wesley, ele só faz progredir. E ele entrou como se fosse um veterano realmente, com a camisa da seleção brasileira. Não sentiu peso nenhum, rapaziada. Vamos ver aqui. Tem mais uma pessoa aqui que eu reservei pra gente ver aqui falando do Felipe Melo. Foi o Chico Garcia. Chico Garcia, inclusive, trouxe uma observação importante sobre o treinador Felipe Luiz, da equipe do Flamengo, que falou uma coisa interessante que pode acontecer no meio do ano com o Wesley. Felipe Luiz tem toda a razão quando ele diz, em todas as suas entrevistas, quando é questionado sobre o Wesley, dizendo: no meio do ano, esse moleque vai escolher onde jogar. É a frase do Felipe Luiz. Olha aí. E, cara, ele tá numa fase espetacular. Ele é titular da seleção brasileira hoje. Dorival Júnior, Wesley tem que ser titular da seleção brasileira. O Wanderson, enfim, surgiu no Grêmio, até conheço bem, é bom jogador, mas, cara, não dá pra comparar. Wesley, ele é agressivo, ele é incisivo, ele mudou a cara do Brasil, especialmente pelo lado direito, quando ele entra na partida no segundo tempo. Então, já temos uma correção aí a fazer. Gabriel Magalhães e Marquinhos. Marquinhos, eu acho que a gente ainda tá... né, porque ele é um cara ainda com representatividade na Europa, no PSG, mas não sei se o tempo já não tá passando ali, né? Tá, mas o Gabriel Magalhães eu acho que não tem problema nenhum jogar ali pelo lado esquerdo, como ele atua no Arsenal. O Guilherme Arana, a gente não tem tantas opções assim na lateral esquerda, né? Pois é, o Chico Garcia falando aqui, né, de mais alguns jogadores, mas eu peguei aqui esse recorte para falar extremamente do Wesley e vai ganhando, né, uma força essa campanha para o Wesley ser titular contra a seleção da Argentina. Na opinião de vocês, ele já está pronto realmente para ser titular da seleção? Para mim está, pelo que jogou, e contra Wanderson, com todo respeito, o Wanderson foi bem melhor do que Danilo também, mas também não era muita coisa ser melhor do que Danilo na seleção brasileira. E agora chega o titular do Flamengo, o Wesley, que tem Danilo como companheiro no Flamengo, que não é lateral direito do Flamengo, é zagueiro o Danilo, e realmente Danilo não vai tirar essa posição de Wesley ali na lateral direita, tampouco Varela. Quem sabe realmente ele fique com essa vaga de titular, porque realmente ele entrou jogando demais. Dribles em Luiz Dias, tabelas interessantes, né, com o Savinho. Enfim, jogou muita bola realmente o Wesley. Eu trouxe mais uma pessoa aqui e esse tem força, viu? Esse tem força para falar, porque esse tem serviços prestados na seleção brasileira, que dizia: eu vou ganhar o título, vou ganhar a Copa do Mundo, vou trazer a Copa, e trouxe. Romário falou também dessa expectativa que vai crescendo do Wesley ser titular da seleção brasileira, especialmente contra a seleção da Argentina. Eu vou colocar aqui o baixinho Romário. Meu Deus do céu, esse jogava com a seleção, viu? E como torcedor, você acha que o Wesley, o lateral do Flamengo, foi muito bem, entrou bem no jogo ontem, merece essa vaga titular na seleção? Eu colocaria ele, se eu fosse treinador, eu colocaria ele como titular contra a Argentina. Olha aí, especificamente contra a Argentina, o Romário disse: eu coloco ele para ser titular contra a Argentina, com todas as letras. Então, Dorival Júnior, pelo amor de Deus, traz o garoto e coloca ele para jogar titular. Agora é a gente resolver a lateral esquerda, né, rapaziada? Chegar um convocado aí que ninguém dá nada e assumir aquela lateral esquerda, porque tá vaga, viu? Guilherme Arana com a camisa da seleção brasileira também. Não dá, meus queridos. Mas aqui eu trouxe também um outro corte interessante aqui do Roque Hudson, né, torcedor do Flamengo. E ele foi vidente, viu? Ele foi vidente, ele teve realmente uma visão espetacular da situação de Wesley na seleção brasileira. Vamos ver aqui. Menino Wesley, titular da seleção brasileira e a maior venda da história do Flamengo. Pode anotar aí. Ele entra contra a Colômbia, vai fazer um bom jogo contra a Colômbia. E aí, meu amigo, 40 milhões que o Real Madrid vai dar nele sem pensar duas vezes. Olha aí, rapaziada, o Roque Hudson colocou as cartas na mesa, as fichas da mesa. Ele falou isso antes do jogo contra a Colômbia, meus amigos. Então, realmente interessante aqui o que o Roque Hudson falou. E tá falando que vai pro Real Madrid também, 40 milhões. Inclusive, o Paparazzo Rubro Negro trouxe uma notícia nesse domingo. E o Real Madrid pode fazer uma proposta de 50 milhões de euros o Wesley. Então, rapaziada, o Real Madrid precisando de um lateral direito. Quem tá quebrando o galho ali é o Valverde. Valverde joga em todas as posições realmente lá no Real Madrid.
Mas seria muito interessante ali o Wesley jogando com o Rodrigo, com o Vinícius Júnior no Real Madrid. Tá jogando na seleção brasileira e quem sabe ele realmente ganhe essa chance de titular, rapaziada. Ó, vamos passar aqui mais um comentário aqui, eu vou trazer para vocês. Mas antes de trazer o comentário, eu separei aqui esse lance, não é? Foi a marcação em cima do Luiz Dias aqui, ó. Mano a mano, Luiz Dias partiu para cima dele. Vejam que ele dá uma desacelerada. Depois ele vai com tudo para cima do Luiz Dias para fazer a marcação. Vejam o tempo de bola sensacional. Isso aí, com certeza, isso é toque de Filipe Luiz, meus amigos. Mas ele falou, né, após o jogo, do que estava sentindo. Ele falou, inclusive, da ansiedade que estava sentindo de vestir a camisa da seleção brasileira. Na mente dele, realmente, ele teria essa oportunidade e teve essa oportunidade. E ele falou aqui no final do jogo. Tava muito nervoso, ansioso para estrear logo com essa camisa. Muito feliz por poder ajudar de alguma maneira, como eu falei nas minhas outras entrevistas. Se eu estiver bem defensivamente, se eu estiver bem defensivamente, minha parte ofensiva flui normalmente, então. Vejam a preocupação dele. Se eu estiver bem defensivamente, a minha parte ofensiva flui normalmente. Vejam que realmente a preocupação dele é com a parte defensiva. Inclusive o Felipe Melo trouxe naquele corte ali, eu não pude colocar aqui, que o Wesley ele tem uma equipe que trabalha com ele, que analisa os jogos dele e onde ele não foi bem para poder corrigir. Isso é muito interessante porque o jogador ele tem autocrítica para melhorar, sabe que tem alguns defeitos técnicos, defeitos de posicionamento, personalidade, e ele vai melhorando isso a cada jogo. É fato notório, a gente vê pular aos nossos olhos. Vamos acompanhar aqui o Wesley falando um pouco mais. Meus companheiros me ajudaram bastante também, passando confiança quando eu entrei. Marquinhos falando, faz teu jogo. Todo mundo passando confiança, e isso é muito importante, que o grupo passe uma confiança para quem entra. E como eu falei, o nervosismo estava grande, mas ocorreu tudo bem e nada melhor que estrear com a vitória. Imagina se não tivesse nervoso. Um belo gol, né, dele, merece muito, não tem nem o que falar, para mim o melhor jogador do mundo que tem. Então, receber um elogio dele, uma motivação dele, para mim é muito gratificante. E eles sabem o peso que eles têm na palavra deles, falando para alguém que está chegando. Então, eles são jogadores de alto nível. E chega um cara novo, igual eu, em primeira convocação, e ele sabendo que a palavra dele vai ajudar muito, isso não tem, como é que eu posso falar? Não tem, ele sabe o peso disso, então ele fala, ajuda, e isso motiva qualquer pessoa. Qualquer pessoa que vem para a seleção, for convocada, e os jogadores de alto nível falar alguma coisa, vai ajudar na confiança. Boa, Wesley, sempre mostrando muita humildade, né? E personalidade, já que ele falou do Marquinhos, eu trouxe o Marquinhos falando, o Marquinhos falou dele hoje na coletiva, foi perguntado sobre o Wesley e ele respondeu dessa forma, meus queridos. Bem, né, no jogo, acho que ele trouxe aquele algo a mais ali que a gente precisava, assim como o Savinho, assim como o Cunha, assim como todos os jogadores que entraram, né, entraram muito bem e isso faz uma diferença pra gente. A gente fica feliz que um menino chegue na seleção com tanta personalidade, com tanta energia, com tanta força, com tanta velocidade, trazendo tudo que ele pode trazer, né? E que ele tenha sabedoria, tranquilidade, né? Porque a gente sabe que nossa carreira, a gente vive de altos e baixos, né? De muitas emoções muito rápido. Né? Então que ele seja muito feliz, que ele tenha muita tranquilidade. Foi o que eu falei quando ele entrou ali dentro de campo, eu falei com ele, joga seu futebol, joga tranquilo, pensa que você está no Flamengo e faz seu futebol tranquilo, né? E foi o que ele fez, não sentiu a camisa da seleção brasileira e que ele continue assim, porque a gente que tem a ganhar, né? Só a seleção tem a ganhar, nós como companheiro bem. Ele tem um bom mentor, não é? Ele tem um bom mentor que realmente é Filipe Luiz. Mas o Marquinhos falou aqui palavras importantes. Marquinhos que, na minha opinião, não poderia ser titular da seleção brasileira. Eu acho que tem gente pedindo passagem. Essa questão que eu falo, que na época de Tite tinha a meritocracia. Eita, meu Deus do céu, eu odiava essa palavra na boca do Tite. Porque fulano tá há mais tempo aqui na seleção, ele é titular. Outros pedindo passagem. Não conseguiu passagem por conta da meritocracia. Teria que deixar aqueles titulares absolutos, não poderia mexer, os caras poderiam
está jogando 10 jogos ruins, 12, e não eram retirados das equipes. A minha opinião é o que acontece com o Marquinhos. Mas eu trouxe aqui realmente porque ele citou Marquinhos e eu coloquei aqui o que Marquinhos falou sobre ele. E o comandante, não é? O Dorival Júnior falou aqui, rapaziada, é dose, viu? O Dorival é dose, rapaziada. Mas eu vou colocar aqui que ele falou sobre essa estreia. E o Wesley também não poderia deixar da gente escutar o técnico da seleção brasileira bastante contestado. Eu acho que foi muito saudável a participação do Wesley. É um garoto que está num processo de evolução muito claro. Vamos torcer para que ele tenha tranquilidade para poder continuar desenvolvendo seu trabalho. É um menino que chama atenção, merece todo o cuidado possível. E com certeza, se continuar com esse processo que vem tendo, fatalmente será aí em pouco tempo um jogador que, continuando com esse processo de evolução, será uma realidade muito clara, se já não o é nesse momento. Essas palavras de Dorival Júnior, ele fala muito em processo. Vocês veem aí quantas vezes ele falou essa palavra, não é, rapaziada? Processo. Então, o processo para ele ter a oportunidade para virar titular. Meu amigo, o processo é colocar a blusa e jogar de titular contra a Argentina. Quer um teste melhor do que esse? Ah, se ele fizer besteira, vai ser queimado. Eu creio que não vai fazer besteira. Quantos jogadores aí já fizeram cada coisa com a camisa da seleção brasileira? O cara entrou bem, rapaz. O cara comeu a bola. Tem que ganhar a chance de titular, Dorival Júnior. O que é isso, rapaz? Se tu quiser, inclusive, permanecer na seleção brasileira, o cara tá voando, meu irmão, tá comendo a bola. Ó, libera espaço para os pontas. Se apresentou para fazer tabelas, chegou à linha de fundo, fez bons cruzamentos, cruzou para trás, como manda o figurino também. Então o Wesley foi muito bem. Inclusive eu trouxe aqui, rapaziada, os números do SofaScore ao final do jogo, ó. Manual de como estrear na seleção aqui do SofaScore. Os minutos jogados, vejam só, meus queridos, pouquíssimos minutos, olha aqui, ó. 11 minutos com 2 passes decisivos, 3 desarmes, 6 duelos ganhos de 6, 100% de aproveitamento, 2 faltas sofridas por Wesley, né? No final do jogo, só jogou os minutos, ele entrou naquela hora que o Alisson se machucou. E aqui, meus queridos, mais alguns números aqui, né? Estreia com o pé direito, ele dando esse drible aqui em cima do Rames Rodrigues. Foi o jogador que teve mais desarmes do Brasil, foi o primeiro, com 3 desarmes, Rafinha e Marquinhos com 2 desarmes e mais duelos ganhos, olha aí, aquele que eu falei agora, 6 de 6 duelos ganhos, acima do Gabriel Magalhães, que teve 6 duelos ganhos de 8, e de Joeliton, que teve 6 duelos ganhos de 12. Então, meus amigos, o homem tá pedindo passagem. Dê essa camisa 2, Dorival Júnior, a Wesley, porque ele está honrando Djalma Santos, Carlos Alberto Torres, Leandro, Jorginho e Cafu. Eu acho que finalmente encontramos um lateral direito para a seleção brasileira. E esse lugar está vago há muito tempo. Desde realmente a saída de Cafu. Ainda passaram um pouco melhor o Maicon, né? O Maicon também teve oportunidades, foi bem na seleção. O próprio Daniel Alves, né? Não coloquei Daniel Alves, vocês sabem por quê, né? Mas o Daniel Alves teve algumas boas partidas, né? Jogou várias partidas também com a seleção. Mas realmente, rapaziada, eu acho que o Wesley está fazendo jus aos grandes laterais da seleção brasileira. Rapaziada, eu peço encarecidamente a vocês, deixa aqui o teu comentário e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, no Boteco Ball. E vamos ver se realmente ele ganha essa vaga de titular contra a seleção da Argentina. Farei a narração aqui, se Deus quiser, na próxima terça-feira, 9 horas da noite. E a gente vai acompanhando aqui, viu? Vamos acompanhar essa seleção, porque ele vai pegar o Almada ali, se entrar como titular. O Almada fez o golaço contra a seleção do Uruguai. E quem sabe realmente ele ganhe essa oportunidade para dar trabalho ali a Almada. E porque como ele ataca muito também, dá para dar uma segurada no ponta esquerda da seleção da Argentina. Valeu, meus queridos, até a próxima, se Deus quiser.